queria só cantar hoje, na real. Vamos só cantar, fazer um pupurri de Ney e acabou. Acabou, né? Almas cativas. Que falar desses homens A chatos. Paquita sobe na mesa. Quem vai cantar cativo? Eu gosto do Falar cativo. desses homens chatos. Cativo é você. Uma música para os... Vamos homenagear os... Eu vou falar isso Oi? hoje. Eu vou falar Todo hoje. a mundo galera que não legendários. sabe como é o nome. Os Porque viver por eles tá complicado. relegendários. Olá, é com muito prazer que começamos mais um Precisamos Conversar. Eu sou Juliana Baroni. Se você ainda não conhece o nosso programa, vem pra cá e fica com a gente. Toda terça-feira às 19 horas nos canais do ICL e quarta-feira tem reprise às 15 horas. Se você perdeu uma dessas chances, você também pode assistir no Spotify em vídeo. Eu estou sempre muito bem acompanhada dessas mulheres com M maiúsculo. Com vocês, senhoras e senhores, Açucena, Márcia Tiburi, Nina Silva e Sarazara. Oi, gente. Hoje nós vamos falar de tudo, de Alexandre de Moraes a Ney Matogrosso, então você não pode perder. Vamos começar? Bora lá. Bom, primeiro assunto vamos falar de um protagonista inesperado da nossa política. Ele é uma das autoridades mais poderosas da República. Para alguns, um grande vilão e para outros, um grandíssimo herói. Ele está sempre em evidência e dizem que ele é o homem certo, no lugar certo e está segurando a democracia à unha. Ele é, senhoras e senhores, já estou me repetindo, né? Alexandre de Moraes, o nosso querido Xandão. Márcia Tiburi, o que é que você acha sobre Alexandre de Moraes? Me conta. Gente, eu nunca vou esquecer que o Alexandre de Moraes foi nomeado pelo Temer, o golpista mor da nação. Então não posso fingir, como diz a Sara, fingir costume, né? E fingir simpatia. Embora tenha andado analisando o cidadão, né? E visto que ele fez uma coisa que me agradou bastante. Ele... lembro daquele daquele vídeo em que ele fica cortando pé de maconha? Eu quero, aliás, antes frisar uma coisa, embora eu seja uma defensora da legalização da maconha e de drogas, enfim, que eu acho que são usadas pelas pessoas e que são objetos também de criminalização de certos grupos, eu sou virgem de maconha, gente, nunca fumei maconha na minha vida. Gente, não acredito. Não, quero falar isso também porque vivem me xingando de maconheira, sabe quando vem xingar a gente? Mas você tem cara de maconheira mesmo. Então, aí... É o que mais tem. Não, eu achei muito legal o... Corta essa parte, é sério. Não, pode Corta colocar. essa parte. Aí, olha só, eu achei muito legal, agora que teve esse voto sobre a descriminalização do porte de maconha, eu achei muito legal o argumento que ele levantou, sendo que ele apareceu lá em 2017, acho, 16, né, na época que ele foi nomeado pelo Temer. Ele apareceu cortando maconha, fazendo aquela cena toda, e parecia que ele era um cara de extrema direita, um alucinado, enfim, o Alexandre de Moraes já apareceu um cara de extrema direita. E aí, de repente, esse sujeito vem fazer uma discussão muito interessante sobre a diferença, esse caráter discricionário, discriminatório, na verdade, que existe entre portadores de maconha que são brancos e os que são pretos e pardos. E aí, várias questões vieram à tona que eu acho que vale a pena a gente, uma hora dessas, discutir. Mas apareceu a injustiça em relação às pessoas negras e às pessoas periféricas e às pessoas que portam uma quantidade mínima. E uma coisa que eu descobri estudando esse tipo de assunto, porque a gente tem que estudar muito esse assunto para entender, não basta consumir, é importante estudar. Às vezes, quando você não consome, você também gosta de estudar e defende a justiça. Mas uma coisa que me deixou estarrecida é que quem é branco tem que ter mais de 80% mais de maconha do que uma pessoa preta para ser indiciada, para ser, enfim, aprisionada em nome
dessa seja, droga. Assim, loira, assim, portando maconha, você... acima de qualquer suspeita. Se eu passar com uma droga por aí, as mulheres brancas é isso, né? Os homens brancos também. Você vai ser protegido pela polícia porque você é branco. E isso é um dos mais pérfidos... uma das mais pérfidas características do racismo e do maldito privilégio da branquitude sobre o qual a gente tem que se envergonhar e mudar. Voltando ao Xandão, ele não é só famoso no Brasil, não. Ele também é muito famoso nos States. Ele conseguiu irritar o homem mais famoso do mundo, o Elon Musk. O mais famoso, não, o mais rico. Rico e famoso é quase a mesma coisa. Ele é bastante famoso também, o Elon Musk. Mas minha avó não sabe quem ele é ainda, então... Sua avó não sabe? Então... E também não tem Twitter. Graças a Deus. Eu também não tenho. Me suicidei do Twitter já faz um tempo. Desde que se chamava Twitter. Desde que se chamava Twitter. Agora chama X, né? O X só de Xuxa pra mim. O Twitter eu tô fora. Mas vem cá. E aí o Elon Musk, esse cara, ele chamou o Xandão de ditador brutal, porque ele botou ordem na casa e tirou o Twitter do ar. O que você tem a comentar sobre isso, Sara Zara? Eu acredito... Você usa o Twitter ainda? Não, não usei. Eu inventei uma vez de usar. Eu tenho horror de Twitter. A energia das pessoas no Twitter parece que vira um negócio demoníaco. Quem tá lá tá pra brigar mesmo. Aí eu nunca usei, nem quando era Twitter, não. Tem uma conta abandonada porque eu não sei como que entra pra tirar, ficou lá, mas eu nunca usei. Mas assim, o que eu gosto do Xandão é que ele é firme, né? Não esquecendo essas questões que a Márcia trouxe, ainda bem que não fui eu, foi ela que trouxe. Porque tem algumas coisas também que eu não concordava com ele na época. Mas, vamos falar hoje, né? Hoje, pela firmeza que ele tá passando e se mantendo ali no propósito, pra mim tá coerente, sabe? Ele não tá cedendo à pressão, como muitos outros fizeram, de tentar ficar em cima do muro, de virar um muro. Então, pra mim, tá bom. Agora, irritar o Elon Musk é fácil, gente. Se ele é da 5ª série, se traz um da 8ª, fica fácil, entendeu? Então, ele é rico com dinheiro no bolso. Então, é um homem infantil. E eu tô mais puta com ele, porque eu tô morando no meio do mato agora. Aí, eu me cedeu ao capitalismo, né? Falei, a única internet que tem pra mim era a tal da Starlink. Pois nem ele quis, acredita? Falou que não tinha. Eu falei, o vagabundo ordinário. Falou que tem, não tem. Mas então, olha, não é tudo vocês isso, devem estar não, se tá? perguntando aí em casa, mas por que vocês estão falando do Alexandre de Moraes? Porque ele não sai das manchetes do jornal. E na última semana, ele irritou 2 pessoas emblemáticas. O imbrochável, na UTI, e aquele que tem aquilo roxo. Vocês lembram do Fernando Collor? Tá na cadeia. Ai, que susto, Juliana. É que você é muito nova, você não deve lembrar dele dizendo... Lembro. Você já tinha nascido em 90. Gente, eu juro pela minha vida, eu não tô brincando. Deus pode me castigar se eu mentindo. Eu nasci em 88. E o negócio do Collor foi em 90. Eu lembro de coisas. Eu tô falando sério. O Saci me deixa lembrar. Eu lembro até que anunciaram um suicídio de alguém no jornal. A gente vai falar sobre lembro disso. isso. Eu era bem pequena. Não, guarda que isso é um assunto muito importante. Esse é o assunto que a gente quer. Porque o Fernando Collor, ele foi mandado pra prisão não por causa do impeachment lá de 1992. Ele teve... Enfim, ele roubou dinheiro, vamos falar a verdade. Ele teve uma benefícios em contratos. Crime de... Ele foi condenado pelo crime de corrupção e lavagem de dinheiro. De 2010 a 2014, ele roubou 20 milhões. Né, benefícios Nina? em contratos da BR Distribuidora. Temos uma especialista aqui para... Desenvolve, Nina, sobre esse assunto da condenação do Collor. É importante a gente colocar que... Tem, dentro do STF, já que a gente está falando de Xandão, a gente está falando do prisioneiro aí do Collor, a gente teve ontem uma votação novamente, então estão a todo momento, né, aplicando recursos para tentarem tirar ele da prisão. Ontem a gente teve 6 votos contra 4, então se não... eu tenho também essa sensação, esse mix de feelings, né? Sentimentos misturados em relação ao Xandão. Hoje eu amo, né, a figura que ele é hoje, eu amo, porque esse voto é extremamente crucial para que a gente tenha ali um STF mais pró a democracia possível e a justiça. Lembrando também que ele está preso em Alagoas, né? E aí tem-se um risco, se soltasse uma bomba em Alagoas. Um perigo imenso. E o que eu vejo que o primeiro dia de prisão ele recebeu, sabe o quê? Uma oferta de trabalho. Vocês sabiam? Você tá brincando? Tem uma fábrica que está dentro da unidade prisional
que ofereceu um cargo de gerente geral para ele. Quer ser roubado. Vai Quer ser falir roubado, tua tá pedindo. fábrica, Querido, maluco. o salário de R$1.500, R$1.518, e a pegadinha que a gente tem que entender é que a cada 3 dias de trabalho Ah, sim. tem-se Um dia de pena, né? uma redução, um dia de redução de pena. Então, Meu Deus, esperto ele Já começa a trabalhar. Esperto ele vamos é. prestar atenção, porque tem muitas coisas aí por trás, e principalmente quem são esses nomes dentro do STF que hoje a gente pode contar. Então, para mim, Dino, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, eles são ali um oásis no STF que tem Gilmar Mendes, né, pessoal? Não podemos esquecer disso. Mas a Sara apontou um assunto que é muito importante. O Collor, ele foi um presidente eleito em 1990 e inesquecível porque ele confiscou as nossas poupanças. Eu me lembro do meu pai desesperado porque a gente vivia de renda, né, do rendimento da poupança, e aí, de repente, eu me mudei para o Rio para ser paquita, minha mãe trabalhando lá com os meus 2 irmãos, e meu pai não conseguia acessar o dinheiro dele, e depois eles até redistribuíram o dinheiro, mas assim, sem rendimento, foi um caos, né, foi um caos para o Brasil. Vocês lembram dessa época? Gente, eu era adulta. Nossa, eu lembro. Eu tinha... Gente, eu era adulta. Não, eu tinha... A outra era paquita. Não, mas eu era Urbana adulta. era 2 anos. É que, gente, aqui, ó, eu sou a mais velha, então eu que mando. Eu sou a mais velha, eu tenho 55 anos, gente. Eu tinha 20 anos em 1990. E eu nasci tava no terminando. Eu tava Nossa. terminando. Sabe o que eu tava fazendo? Que Me ano você nasceu, formando Sucena? em Batendo nos homens filosofia. nervosos. Mesmo que, sabe? Eu tava me formando em filosofia, entrando no mestrado de filosofia em 1990. Tava fazendo essa passagem. Então você foi para as ruas para tirar o colo? Não, Você foi, gente, eu cara, morava lá em pintada? Porto Alegre, eu era completamente Boca fora, aberta, vivia né? dentro da biblioteca, não tava nem ligada, só que tem um detalhe, eu era bolsista, quer dizer, eu tava terminando a faculdade, entrando numa bolsa de mestrado, ganhava aquela miséria, que hoje ainda continua sendo uma miséria para estudante, e minha família não tinha absolutamente nenhum dinheiro, então aquilo passou longe de nós, mas longe, ninguém nem tinha dinheiro nem para botar na poupança, entenderam? Isso é uma coisa interessante, tem uma parte do Brasil que ficou, inclusive, o Collor nem conseguiu tocar numa penca de gente na população brasileira, porque simplesmente tem gente que não tem poupança no Brasil. Não, o meu pai nossa família era classe média nessa época, então a gente tinha as economias na poupança por conta disso, mas quem não tinha nenhum, quem vendia o almoço para comprar janta, Menina, realmente meu pai não era tinha pedreiro isso. e recebia do moço que tinha. Aí É deu isso. ruim, porque aí ele ficou sem receber, entendeu? Mas é importante também colocar que tem uma outra faixa da população que também nem foi tocada, que é a faixa extremamente rica, porque parece que houveram vazamentos de que esse confisco iria se realizar. Olha, Nossa, se sério? eu Então, a pudesse galera foi- falar uma inside information que eu sei de uma pessoa que depois fez fortuna num império religioso por causa de uma inside information. Pena que eu não posso falar, para não ser processada. Senão você não entra no reino de Deus, menino. Fica quieto. Depois ela vai nos contar na hora do cafezinho com a fofoca. É, aí é a melhor parte. Não, eu- Açucena, você tem alguma lembrança dessa época? Eu não tenho, eu tinha 2 anos. Elas são bebês, gente. muito Durante o fofinhas. impeachment, eu já tinha uns 4, a gente já devia ter uns 4, né? 4 anos. 92 deve ter Isso. sido, Foi 92, 92, isso. Então eu não lembro, mas o que eu sei é que Collor foi marcante. Eu lembro que meu pai, ele era assinante da Isto É, na época. E foi uma presença marcante. Claro, depois eu vim a estudar o período Collor, muito pouco, não sou nenhum especialista. Mas eu tô amando ouvir a opinião de vocês, inclusive... E surpresa em saber que ele já teve já foi chamado para um emprego de privilégio dentro da prisão. Ou Gente, seja... Você vê que a pessoa, ela carrega o que ela é, a essência dela em qualquer lugar, seja na cadeia ou na presidência Cara, da mas é República. muito privilégio. Mas eu queria fazer uma questão aqui para vocês também, e para nossa teacher do rolê, que é a Márcia. Essa postura do Alexandre de Moraes ou do STF e esse personalismo que a gente coloca no Alexandre de Moraes, ele é real ou ele é midiático? E a outra questão é, a gente vive numa uma república. A coisa pública, ela se baseia em um tripé, que é o judiciário, o executivo e o legislativo. Se uma desses poderes, ele se desestabiliza, alguém toma a preponderância, como a gente está vendo o STF. Tomando o centro do protagonismo das ações políticas pelo judiciário.
a gente ainda está desbalanceado nessa balança de nossa república? Existe esse desbalanceamento é real? Então, acho que você tem que colocar o quarto poder na parada, né? Que é esse aqui que a gente está ocupando, uma pontinha lá no cantinho, que é o poder midiático, né, gente? Poderoso, hein? O poder midiático determina o que vai acontecer com os outros poderes hoje em dia. Então, nada acontece fora da mídia e fora daquilo que se constrói aí na sociedade do espetáculo. Então, certamente, é muito bom que a gente tenha hoje, para fazer um balanceamento, aí, um equilíbrio, né, uma calibragem, vamos chamar assim, da democracia no Brasil. É muito legal que a gente tenha um Alexandre de Moraes que se contrapõe, por exemplo, a um Bolsonaro, que é um sujeito assim que tem aquele peito, né? E que sabe usar a Constituição e a lei e a retórica e sabe ser incisivo e é corajoso e obviamente, sabe o tanto que depende dele. Aliás, uma coisa que a gente não conhecia antes do golpe, que é um negócio chamado STF, né? Ninguém falava de Hoje STF. o STF está na boca do povo. Esse quarto poder que você citou foi o que derrubou o Collor, porque o irmão dele, Pedro Collor, veio numa entrevista para Veja na época e denunciou esse esquema de corrupção do PC Farias. Enfim, essa história eu lembro bem, porque eu era bem viva nessa época. E eu queria muito ter sido uma cara pintada, mas eu não pude ir para as ruas porque eu já era paquita, e aí tinha uma norma dentro da empresa que eu trabalhava, que a artista não podia se manifestar politicamente porque não pegava bem. Graças a Deus isso mudou. Hoje a gente tem liberdade total para ser e fazer o que a gente quiser. Mas posso falar uma coisa ainda sobre o Collor? Sem querer incumpridar muito esse assunto, mas, gente, o cara entra num esquema de corrupção passiva, 20 milhões. 20 milhões. E aí vocês viram a quantidade de carro de marca que ele tem? Ferrari, Porsche, todos Ferrari, Porsche e tal. Não sei também, imagino que muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa... Porque para ser macho precisa ter um carrão, né? Esse é um assunto que a gente vai tratar já, aguardem. Mas então, eu acho que a Ferrari, por exemplo, tinha que tinha que retirar o carro do Collor, porque pega mal pra marca, entendeu? Já pensou se de repente vira, assim, uma narrativa que todo dono de carrão é porque é ladrão ou tem PP? E sabe um negócio que eu acho que também? Né? Deveria ser investigada como que ele se candidatou e ele foi eleito dessa vez. Porque não é possível, gente. O cara... Não, mas ele pegou dinheiro até de classe média. Aí ele ele se candidatou e ganhou de novo e entrou pro negócio. Tinha que averiguar se foi de forma limpa e honesta, porque eu não acredito. Não, nada que vem dali é muito limpo e honesto. Então, mesmo tendo, né, como é que chama? Eu sei que tem a ficha limpa e a memória do brasileiro é curta, mas, gente, não é possível que o povo ia eleger ele de novo. Assim. Sara, você mas essa é a nossa revolta. Pelo amor de Deus. Então ele nem roubou dessa vez. Ele teve a licença de já pegar. O pessoal já deixou ele sabendo que ia pegar. Sara, a pergunta também é: quem é que tem coragem de votar num Collor depois de tudo que aconteceu? Vão lá e reelegem uma figura dessas. É como reeleger o filho do Bolsonaro, Bolsonaro e essa figura... Não, gente, e por falar nisso, o Xandão também mandou uma oficial de justiça lá na UTI para intimar o Bolsonaro e ele fez um escândalo. Porque, enfim, não, imagina, eu tô numa UTI, olha que absurdo. Mais um dia antes ele estava ao vivo no Jornal do SBT com César Filho. Ele montou praticamente um estúdio de televisão dentro da UTI, o que eu não sei como é possível poder, porque tem uma questão de infecção bacteriana hospitalar, não deve poder isso, né? E mas para ele pode, né? Tudo. E ele fez uma live para vender capacete pro Nelson Piquet, que é outro, desculpa, eu conheci pessoalmente, ele é um... Vou falar um palavrão, posso? Escroto. Não é palavrão. Eu vou ser cancelada. Eu vou nada, ele foi mesmo. Eu era criança e ele foi bem mal educado comigo. Comente, nossa querida Açucena, esse circo dos horrores. Cara, eu acho que é o seguinte, ela tocou numa coisa que ela chamou de quarto poder, que é a mídia. E a gente não pode esquecer que o Bolsonaro, ele criou um departamento midiático para a criação de fake news, que era chamado de que? Departamento do ódio? Gabinete do ódio. Então é algo para a gente ficar muito atenta quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de como o Bolsonaro se utiliza de todas as não só as jogadas, mas os infortúnios ou as benesses do seu cotidiano para
fazer uma jogada de marketing cabulosa. E eu acho isso não só, claro, que existe todo um backstage junto com ele. E que é um backstage muito poderoso. E como que a gente lida com esse cotidiano, porque eles estão pautando também as nossas pautas, eles estão pautando a nossa legislação, eles estão pautando a nossa moralidade, o que a gente acha por bem ou por mal. Então, por exemplo, quando a gente discute a questão trans, por exemplo, de como eles pautam de forma descarada, sem vergonha, e aí... Enfim, a tia do WhatsApp ou o tio do WhatsApp, que é da minha família, que é da família de cada uma de vocês, não conseguem discernir uma coisa da outra. Então, assim, o Bolsonaro, de fato, ele tá se provando um grande marqueteiro. Ah, sim. Não, ele é dos melhores. Mas ele, Trump... Mas só tem uma coisa... Muito de bons forma vendedores. inteligente. Aí, então, imagina que todos esses né? poderes aí que a gente está falando, então eles têm que atuar para tentar conservar a democracia e, obviamente, que esses poderes não têm interesse na manutenção da democracia. Eu acho que a gente pode ajudar produzindo dúvida, sabe? E não só produzindo dúvida, mas colocando a dúvida porque ela é meio inevitável. Então, quando a gente vê esse tipo de contradição... um sujeito que está lá doente, como que pode fazer uma live num dia com propaganda, com câmeras, com isso, com aquilo, e no dia seguinte está dizendo o contrário, se colocando numa situação... E as pessoas caindo. Mas então... Mas isso é estratégia, foi o que a Cena falou, né? Isso é uma estratégia. No filme do Trump, O Aprendiz, ele conta isso, são 3 pilares. Primeiro você provoca o caos, depois você nega, e depois você ataca. É uma estratégia de ação mesmo, você falou muito bem. Que eu achei muito absurdo a venda do capacete, de tudo, eu juro. A live do capacete foi isso mesmo? De verdade, Não, o moço foi lá com o capacete e ele com o cano no nariz, o negócio lá, falando daquele jeito estranho, com a barriga cheia de costura, e o povo falando que ia vender o capacete caro. Falei, gente, é o Brasil. Será que a gente tá pronto realmente pra usar a democracia? Eu acho que não dá. Tinha que tirar a democracia todinha, guardar e falar, não, nós vamos escolher pra vocês, porque vocês não estão sabendo usar o negócio. Cuidado, não fala isso não, porque Perigoso, a gente já é chamado... Fala isso não, que a gente já é falado de... É perigoso. É perigoso. É perigoso, mas o que ela tá falando não tem é verdade. ponto. Sério, porque muita gente... Ela tá fazendo, na verdade, é uma crítica, ela não tá dizendo é porque o que povo isso... não entende de sátira. Aí pega o recorte do que ela falou... E joga como se fosse... Não, mas ela o brasileiro não sabe usar o poder da democracia, aprender a sabe? votar, precisa aprender. Não, É uma e não coisa só... tão... É tão básico e fácil e simples, sabe? E o negócio vira um birimbolo tão idiota que alguém tinha que escolher uma coisa boa e falar, isso é bom e acabou. Não vai ter. Dentro de um bom senso justo. Porque quando deixa a pessoa escolher, elas escolhem o... Gente, escolheu o Bolsonaro daquele jeito, pelo amor de Deus. A Sara tá falando um negócio que lá nos academiquês a gente chama de paradoxo da democracia, né? Que é como é que as pessoas usam o voto, que é um instrumento democrático, para eleger um projeto antidemocrático contra a democracia. Então você vai lá e destrói a democracia através dos seus próprios mecanismos, que foi o que aconteceu no Brasil e que levou o Brasil ao afundamento horroroso que a gente presenciou entre 2018 e 2022. Exatamente. Para deixar o assunto assim um pouco mais leve e... Você não vai conseguir, querida. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar. Eu estava vendo um post da Manu Dávila essa semana e ela falando sobre um negócio chamado Legendários. Eu olhei automaticamente e falei assim, Legendários, né? O programa do Marcos Mion na Rede Record. Eu lembro, era ruim pra caramba. Mas eu fui ver o vídeo, Juliana, o negócio, Deus, o negócio era ainda pior. Legendários, gente, se você não sabe o que é, eu vou te contar. É uma seita, como é que fala? Uma seita. É uma seita. É um movimento. Com comportamento de seita. Um movimento só para machos, muito machos, brancos, que custa uma fortuna, custa entre 500 e 80 mil reais, que mistura coach com religião, com atividade física extrema, para você encontrar o seu macho original, o seu guerreiro, o seu... Tem grito de guerra que é Ahu! Tem umas coisas totalmente absurdas. Mas assim, é sério, tá? Isso acontece, tá cada vez mais popular. E você já ouviu falar de Legendários? Você assistiu o programa do Mion? Como é que é isso, Nina?
Graças a Deus, nem uma coisa nem outra. Já ouvi falar, sim, do Legendários, agora, porque tem nomes célebres, né? Ou subcélebres, dentro do que eu não sei nem célebres, intitular. Ex-BBB, Eliezer, isso é célebre. Uma galerinha massa, né? Pablo Neymar Marçal. Pai, Marçal. E o Marçal, lembrando que o Marçal assim. foi novamente aí... Inelegível. Inelegível, então precisamos pontuar, já que a gente está Por falando de quanto STF. tempo? 8 anos? 8 anos, cabe ainda recurso, mas mantemos aqui a força de que não vamos ter esse parasita. Arru! Pelo menos por 8 anos. Pelo menos por 8 anos, então por isso o poder e a importância da democracia quando funciona os nossos processos eleitorais. Mas voltando aos legendários, assim, esse lugar o mais engraçado de tudo é que eles chamam que o legendário 001 foi Jesus. Sendo que... Não, volta rapidinho. Volta, Olha pra mim, você que tá em casa. Isso não é piada, tá? Isso é verdade. Eles chamam de legendário 001 o próprio Jesus Cristo. Olha o tamanho do absurdo. Mas Jesus falou que não liga, não. Jesus tá... Segue, Nina. Desculpa, eu te interrompi, mas é que é importante frisar isso. Você que pensa, eu quero saber Vai. qual é a opinião de Jesus. Deixa a Nina concluir, vão dizer que eu tô cortando a garota, por favor. Então, esse lugar de colocar Jesus como pauta, né, como se fosse o primeiro, como se fosse um símbolo, é extremamente um lugar autocentrado, né? E esse autocentrismo que o Jesus não prega e nunca pregou, né? Que Tudo Jesus que sempre Jesus esteve não ali né? pelo outro e dito por nós. Pelo menos é o que eu ouço das pessoas cristãs. E pelo que eu li, né? E enquanto a gente vê um legendário colocando que nós somos os maridos, né, fortes. Então, esse lugar centralizado novamente desse homem provedor e centro do mundo, esse homem branco, vamos colocar aí, com uma heteronormatividade profunda. Então, é sim um movimento que se diz ser suprapartidário, que não tem viés político, mas é sim um movimento conservador e de retomada desses lugares que a gente tem visto hoje, de governo Trump, de retorno, né, de bolsonarismo, mas o bolsonarismo nunca morreu, infelizmente. É mais um alicerce da extrema-direita. Da extrema-direita, sim. E são figuras que estão conectadas à extrema-direita, sim. Não se iludem, não estão nem um pouco conectados com o movimento religioso enquanto religião cristã do jeito que tem que ser. Ou agora, vem ser. cá, o homem precisa pagar 80 mil 81. para subir 81 mil para subir uma montanha e encontrar Jesus e lá descobrir o que é ser um pai, o que é ser um bom marido, o que é ser uma boa pessoa, o que é... Eu tenho uma proposta para você. No almoço de domingo tem uma montanha de louça para você ajudar a gente a lavar. Que tal? Ou você lavar sozinho sem a gente ter que pedir? A Sucena, comenta alguma coisa, porque eu tô bem fora de controle hoje. Assim, me dá uma tristeza muito grande, porque assim, existe uma especulação em torno dessa imagem desse homem. Então, essa imagem desse homem tem que ser uma imagem cristã. E óbvio que há uma construção especulativa do que é esse homem de Deus, justamente. E é um homem instagramável. É o homem que vai para a montanha e mostra toda uma experiência heróica, que de heroísmo não tem nada, mas é como você vende, né? É como você vende o grito de guerra. É quase como um guerreiro, mas um eremita guerreiro, indo buscar e se encontrar com Deus. Qual Deus é esse? E aí existem algumas questões para a gente colocar. Eu fiquei até me lembrando na época da faculdade, quando a gente vai, um dos primeiros livrinhos, né, de faculdade de História é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que coloca a gente diante de uma problemática radical do calvinismo, que é a predestinação absoluta. Que para todo mundo se provar predestinado, o cristianismo se encontra com a acumulação de bens e a alavancagem social por essa acumulação. Logo, se eu estou bem na terra financeiramente, eu sou um predestinado. Então é como se existisse uma eleição divina por quanto você acumula de dinheiro nessa terra.
E aí é muito triste, porque, óbvio, isso se afasta diretamente do que significa cristianismo. Porque, primeiro, dizem que Jesus não era bonito, né? Tá escrito lá, por um de seus apóstolos. Não era nem saradinho e nem subia montanhas assim, pelo contrário. E nem era branco de olhos azuis. Não, pelo contrário, justamente. Imagina, um mouresco que nasceu no deserto. Enfim, a minha colocação é uma colocação de extrema tristeza e de entender que o que a gente chama de evangélico, de movimento evangélico hoje, lógico que eu queria ponderar uma coisa antes. Existe também um movimento evangélico muito sério e de pessoas que têm combatido criticamente esse movimento, assim como eu tenho visto Caio Fábio de Araújo, que é um reverendo. Você! A nossa tá falando de gente séria. Nossa queridíssima Saciane. O Ed Renekiewicz, que são alguns reverendos e pastores que de fato têm outro tipo de postura, porque quando uma religião ela começa a ganhar proporções muito grandes, vão existindo as suas cisões. E tem muita gente séria, tem muita gente que respeita as outras religiões dentro do cristianismo. Então, assim, isso que eu tô falando aqui não é a você, evangélico, que tem uma imitação de Cristo sincera e que busca isso. A gente tá falando de uma... Baderneiro. E de uma coisa do espetáculo. Gente, as igrejas viraram church. E elas estão cada vez mais baladeiras, assim. Parece que você tá entrando em baladas com luzes. Você mesma falou da área VIP dentro das igrejas. Dentro das igrejas, que é um absurdo, que é o retorno das indulgências, quando os nobres compravam o seu lugar e poderiam ser separados, enfim, os eleitos. Posso dar minha opinião? Fala a sua opinião, depois eu quero ouvir a sua, tá? Você deve conhecer bem essa história de legendário. Nossa Senhora! Você conhece? Então vai, por favor. Eu acho que nós temos que lançar um movimento, vamos salvar Jesus. Porque Jesus foi sequestrado. Gente, amei. E vem sendo abusado por essas hordas de capitalistas disfarçados de religiosos. Eu conheço ao vivo falando dele, um sujeito que eu me obriguei por uma questão de pesquisa e ficar analisando, ouvindo os cultos dele. Ele usava toda a Bíblia, recortava os trechos e distorcia para conseguir convencer as pessoas de que elas tinham que dar dinheiro para ele. Então, é um sujeito que certamente, em desencarnando, vai direto para o inferno. Eu não acredito nessas coisas, mas eu rezo que haja inferno para uma figura dessas e parar no inferno. Porque é uma pessoa muito ruim, é diabólico. E esses pastores que manipulam o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, e de santos, e de o que quer que seja, em nome... de fundos, de angariar dinheiro, de roubar, de extorquir, de enganar as pessoas, essa gente não é de Deus. Essa gente é absolutamente diabólica e demoníaca. Eu acho que o diabo não tá tão assim. Não, mas entenda. Só o diabo não tá tão ruim assim, não. O povo tá safado. Não fala mal do diabo, não. Não, defender o diabo. Não, tô querendo dizer o diabo cristão, aquela figura do mal, porque obviamente, para nós que somos sincréticos e acreditamos em muitas coisas e curtimos o balangandã todo, o carnaval dessa história toda e a beleza disso tudo, a gente vai feliz acreditando, inclusive nas confusões, né, que muitas vezes as pessoas criam. Mas deixa pra lá essa história. Eu só queria dizer que acho que nós precisamos criar um movimento Vamos Salvar Jesus dessa igreja anticrística. Porque é disso que se trata. Salve Jesus. É um bando de gente, é uma igreja de anticristos e que estão aí mistificando, enganando o povo e o pobre do povo otário. Eu sou muito preocupada com isso, porque eu sou uma professora de filosofia, né, gente? Passei a vida pensando em como que as pessoas pensam o que pensam, sentem o que sentem, constroem suas mentalidades, e ver gente sendo tratada que nem imbecil, que nem otária, me consterna, me deixa muito triste. Mas esses homens, eles estão completamente perdidos, né, Sara? Porque é um grito de desespero você pagar... As mulheres desses caras, elas são mais perdidas que eles, pelo amor de Deus. Por que elas? Porque quer um homem desse, ainda paga pra eles irem lá, entendeu? Tem mulheres que pagam, tem mulheres que pagam. Elas ficam ansiosas esperando eles chegarem. Mas assim, quando eu comecei a analisar essa questão dos legendários, pra mim é uma forma mais descarada que eles inventaram de esfregar na cara do mundo
e negar que a mulher é potente e que ela tem algum tipo de influência na vida do homem, entendeu? Porque considerando que na igreja a mulher fica abaixo do homem porque ela é submissa, né, na questão religiosa, na política, hoje o tal do conservadorismo tá pegando a mulher e colocando por baixo, eles criaram um movimento rápido para levar o homem lá para aprender a ser homem, porque o homem é criado por mulher, o homem o tempo todo tem uma influência feminina na vida dele. Eles estão pegando esses caras, estão levando eles pro mato, longe de qualquer interferência feminina, para provar que um homem quando se cria sozinho, sem mulher perto, ele vira homem. Como que pode? Cara, eu fiquei puta. Falei, gente, como é que... as mulheres em casa estão deixando, tipo assim, realmente, eu não sirvo pra orientar o meu marido a ser homem o suficiente. É pra negar que um homem precisa de uma mulher pra ajudar eles a crescerem. Pra mim, não tem outra explicação. Nossa, brilhante. Aí entra a igreja no meio, porque as crentes... Desculpa, gente, as evangélicas... fervorosa. Não, acredita que é crente. Deus que tá mandando, né? Aí entra a questão política, porque hoje se ensinou que a mulher serve para poder auxiliar o marido e a mulher não tem voz. Aí eles ficam lá dando dinheiro para esse cara. E olha, gente, eu juro pra vocês, o perfil das mulheres. Mayra Card, por exemplo. Mayra Card é inteligente pra caramba. A mulher foi pro Big Brother, que ela não era conhecida. O marido dela é legendário? É o coisa, menino, o Thiago Coisado. Esqueci o nome dele. Não, mas o ex foi. O negro, Ela teve um ex o primo que foi. pobre, Não, o primo eu tô rico? falando agora o primo rico. Ah, tá. Tipo assim, olha o perfil da Maíra. A mulher conseguiu virar o que ela virou, que a gente não pode negar. Que ela virou um movimento. E ela entrou no Big Brother como só uma personal. Olha o que ela conseguiu se criar e olha o que ela conseguiu construir sozinha. Entendeu? Olha o perfil dessa mulher e olha esse cara que casou com ela que tá lá no Legendários pra ser homem o suficiente pra voltar pra casa e conseguir carregar uma mulher dessa. A Vitube também casada com o Eliezer, que o Eliezer também foi pro Legendários. Ex-BBB. Nada, vai virar corte, mas enfim. A Vitube, ela já entrou no Big Brother como famosa, ela era VIP, né, na época que sim. tinha os tal dos sem fama e dos famosos, celebridades. Ela já entrou sendo a Vitube. E independente se ela foi cancelada no período ou não, ela entrou ganhando muito dinheiro e, tipo, sendo uma pessoa famosa já. O Eliezer, ele era um pipoca, que era uma pessoa que não era famosa. Então, assim, sempre são mulheres que já estão muito maiores que os homens que acompanham ela, entendeu? E aí que eu fico entendendo, como que essas mulheres, essas que se criaram desse tanto, que fizeram dinheiro, que fizeram empresa, império, consegue acreditar que um marido delas, pra ser um homem decente, tem que ir pra um mato com um monte de outro homem que, inclusive, o dono do negócio traiu mais de 16 vezes a e mulher você dele. sabe que eu vi um vídeo Ai, que que calor, os homens... gente. Deixa eu contar uma fofoca pra vocês. Você deu agora uma aula de cultura pop. Parabéns. Quanto que ganha? Negócio de VTube, pipoca, eu não sabia nada disso. Ó, calma, rapidinho. Diz que os homens, eu vi um vídeo, tá? Porque agora, como eu tô pesquisando Legendários, comecei a ser impactada pelas redes sociais com vídeos absurdos. Num dos vídeos, olha, pasmem, os homens estão deitados e tem um outro homem que para se tornar macho tem que engatinhar em cima dos outros suados. Tem um negócio que chama homossocialização, que não tem nada, em princípio não tem nada a ver, né? com sexualidade. homossexualidade, nem com homoerotismo, mas tem uma coisa que é, assim, uma longa história, e tem um assunto que é a performance do macho. Todo mundo faz performance, como diz a galera que estuda gênero. Gênero é performance, né? Mas qual é a performance dos machos? Eles precisam parecer muito fortes, parecer muito duros, parecer maiores, mais importantes, centro do mundo, tudo isso que está sendo colocado aqui. Então, mesmo que por trás da porta, mesmo que atrás da cortina, mesmo que na vida oculta, eles tenham uma vida de um homem gay. Como acontece, por exemplo, no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem muitos homens que têm práticas sexuais que são típicas, digamos, ou seriam típicas de homens homossexuais, mas eles fazem uma performance de heterossexuais. Então, você se apresenta, a sua roupa é de hétero, o seu paletó, a sua gravata, seu corte de cabelo, seus músculos, mas a sua vida, assim, digamos, às escondidas, é uma vida em que existem práticas que, se viessem à tona, não poderiam ser consideradas de uma pessoa heterossexual. Quero dizer isso para falar que eu acho que esses caras estão procurando uma carteirinha de macho. Né? É uma carteirinha de macho. Gente, precisa fazer porque o macho de graça, baratinho. Não, mas porque o macho, gente, é um capital.
Eu escrevi um livro chamado aquele do Turbotec no macho nazifascismo, que eu falei, Ela em que eu adora falei esse do termo. limítrofe, o macho limítrofe. Ele tem que fazer papel de macho, ele tem que encenar histericamente. É um nível de histeria. E claro, entre eles lá, muito poder rola, eles criam a broderagem, é a manosfera em ação, é tudo isso, mas tudo para parecer macho, para compor na sociedade do espetáculo o papel do maioral. Ou seja, é a grande crise do homem, né, Açucena? Da masculinidade. Não, e tem a outra história, né? De homens que são heterossexuais, mas são homoafetivos. Que eles amam estar com homens e contar da sua vida para Pedir os homens, conselho. rir com os homens, jogar futebol com os homens, beber com os homens e jantar com eles. Então, assim... Por trás, misoginia bruta. Misoginia Sim, bruta. e sabe o que é o pior, Não, Açucena? aqueles grupos de WhatsApp que eles ficam falando absurdos. De mulheres. Mandando figurinhas. Isso é o absurdo, assim, elevado E fora, a só pra concluir, fora que os homens, eles costumam vigiar o pau do outro. E isso é interessante. Quando eu digo isso, é um acordo entre os machos de um vigiar o outro, e a masculinidade do outro tem que ser vigiada, assim como a liberdade do outro tem que ser vigiada, eles vigiam a masculinidade. Eu lembro que todas as vezes que às vezes eu olho pra um homem na balada, aí como eu sou uma trans, eu vejo que ele tá olhando, eu dou aquela disfarçada, aquela paquerada gostosa, aí de repente o cara vem e dá um sinal que ele tá com os amigos. Aí eu, então vamos por ali, conversa comigo, não posso por causa dos meus amigos. Aí eu falo, fudeu. Aí tipo assim, o cara tem interesse, mas é porque um vigia o pau do outro. Ele não pode mostrar que ele tá de olho em uma mulher trans, porque senão a masculinidade dele vai ser atingida. Colocada Mas à assim, prova. ele vai ser vexatório, ele vai sofrer um vexame absurdo. Então, é por isso que eu concordo que eles estão procurando uma carteirinha em cima de uma hipocrisia enorme. Então, eles precisam ser instagramáveis, eles precisam mostrar que eles são machos de verdade. Não, e sem contar, rapidinho, sem contar que eles estão indo pra um lugar pra aprender a ser bom pai, pra ser um melhor marido, sem ao menos conversar com os filhos e com as mulheres em casa. Que de repente não precisa nem ir pra montanha. Se sentar com a mulher e perguntar, ô inferno, tô te comendo do jeito que você gosta? Sabe, tô fazendo o que você gosta, tô te ajudando como você precisava, sabe? Conversar com o filho é coisa assim absurda. É porque o real objetivo não é esse, né? Sim, e aí tá sendo vendido isso e as pessoas estão aceitando isso numa boa e estão conversando sobre como tratar bem uma mulher sem chamar a mulher pra conversa. E aí, Sabe? o negócio se A chama... Nina tá até deprimida, tá quieta, muda, que ela não sabe nem o que dizer. Fala, Nina, Eu tô alguma coisa, escutando, fala né, pra que nós. Trazendo, né, alguns pontos que foram colocados, principalmente a Sara trouxe alguns nomes de mulheres que têm uma trajetória, Sim. né, e que têm um lugar autônomo, independente. Gente, isso é extremamente, linkando com o que a Márcia falando de publicidade, isso é extremamente estratégico, principalmente quando a gente fala de algumas pessoas que são essas influências para a massa. É um lugar estratégico para realmente fazer com que essas pessoas ganhem mais dinheiro. Ponto. Pra venda, né? Para venda. Isso a gente precisa identificar. Quem está ali por dinheiro e quem está ali por cultura e autoafirmação, que é a questão da carteirinha. Então, se a gente vê um mundo que está o tempo todo agora clamando anti-woke, tipo, não queremos ver mais mulheres na liderança, ser CEO não é lugar de mulher. Deus me livre uma mulher CEO. Deus me livre uma mulher na presidência dos Estados Unidos. Então, o lugar da mulher não tem, porque ela não é um ser número um. O ser número um, na cabeça deles, era um homem branco, que a gente sabe que não é, que Jesus não era. O ser número um, o legendário número um, era um homem branco, forte, e que faz tudo pelo outro, mas, ao mesmo tempo, é o grande símbolo da família. Que é o Jesus deles. Então, além de tudo, eles estão ainda colocando na conta das feministas o problema da falta da crise de identidade dos homens. É porque como se- quem mandou essas mulheres agora virem exigirem direitos, a gente não sabe o que fazer, vamos subir montanha. Mas e se fosse só crise de identidade, estava bom. É uma crise de lugar social. Então, a partir do momento que o meu poder ele está sendo ameaçado, porque o meu lugar de poder de privilégio enquanto um homem branco heteronormativo, então eu não posso dar lugar para mulheres entrar na minha seita, eu não posso dar lugar para gays entrarem na minha seita, eu não posso dar lugar para pessoas pretas e pessoas periféricas, porque aí tem um classismo também, por isso que é caro. Porque não é aquele que é pobre e quer ser igual a mim, ele vai me assistir, Bela mas ele não questão. vai estar comigo. Exatamente. Bela questão.
E negar até a criação da mãe, porque a minha mãe é boa, mas ainda assim é uma mulher. Então eu preciso ir pra um lugar bem longe pra desfazer o que ela me ensinou e virar homem de verdade de acordo com o que um outro homem fala. Então, isso é a fantasia de macho. Porque eu sou homem. Menina, eu sou homem. Menina, eu sou homem. Como sou? Vamos falar agora de homem de verdade. De homem com H. Vamos falar de Ney Matogrosso. Dia 1º de maio vai estrear a cinebiografia Homem com H, que conta a história da vida do Ney Matogrosso. Quem dirigiu e fez o roteiro é o Esmir Filho. E quem interpreta brilhantemente... Quer dizer, eu tô falando isso, mas eu só vi o trailer. Eu tô louca pra assistir porque o filme vai estrear. É o Jesuíta Barbosa. Eu comecei a ver obsessivamente várias entrevistas do Jesuíta, que é teu amigo, né? Não, ele não, mas eu conheço. Não, mas você não, conhece? Eu fiz confusão. Eu acho agora que o Ney sim. Eu Ney sim. Olha que coisa chique. A Açucena já cantou com o Ney Matogrosso. Rodinha. Uma rodinha. Mais um pra conta. Daniela Mercury, Ney Matogrosso, vamos ver. Mas e esse filme, assim, nós ainda não assistimos porque ele não estreou, mas a gente vai assistir e realmente o Ney Matogrosso é uma figura que trata dessa questão simplesmente porque ele é o Ney Matogrosso, desde dos Secos e Molhados nos anos 70, quando ele usava aquelas roupas, aquela máscara no rosto, e ele chocou a tão careta sociedade brasileira, né, Açucena? Década de 60 para 70 também, né? Não, 70. Acho que foi 70 Secos e Molhados, nasce, 70, 72, 74 mais ou menos. O Ney, de fato, é um homem emblemático. É um ícone de um símbolo, de uma construção de um símbolo muito interessante. Para sua época, o Ney, ele desafiou padrões de masculinidade, ao tanto que essa música Homem com H é um grande sarcasmo, é genial. E, de fato, faz um paralelo muito interessante com os Legendários. Ele é um original Legendário. Justamente. ele é um legendário, uma lenda da nossa música. E eu fui convidado até, foi no mesmo dia do meu show, fiz um show na última quarta. Queria muito ter assistido, ter visto essa premiere com ele presente. Tive a honra de estar na mesma rodinha de violão. Já estive com o Ney outras vezes. E é um cara, assim, uma pessoa muito linda. Uma pessoa que merece o nosso respeito. E, enfim, tô emocionada de poder, de fato, estar viva para presenciar isso, né? E eu vou fazer um show especial pro Ney. 5 e 6 de junho no Sesc Pompeia. Já eu vou dizer para você. Estaremos lá. Você também, não pode perder. E acho que o Ney merece as nossas homenagens. Acho que, de fato, esse é um cara que para ouvir. Para assistir o Ney Matogrosso em cima de um palco, escuta aquelas letras, vai para aquele repertório, e aí você vai saber que ele é um dos nossos guardiões, guardião da nossa cultura, da nossa música, e além de tudo, ele mostra um outro jeito de ser homem, cara. Um homem integral, né? O que é um homem com H, Márcia Tiburi? Agora acho que a Açucena levantou a questão, né? Porque, na verdade, é um homem que não está preocupado, né? Em ser um homem e que não tem medo de viver a integralidade das experiências possíveis. É uma pessoa que sai da fantasia, né? Que para de cumprir aquele papel de ser o homem careta, conservador, da performance. Agora, eu acho que a masculinidade realmente está em crise e que vai ser muito difícil para os homens se melhorarem. Porque o que eles recebem em termos de horizonte, de compreensão, o modo como eles são criados, nessa posição que a Nina apontou, né, do sujeito que é o número 1, né, como a Simone de Beauvoir que falava isso no Segundo Sexo. Os homens estão numa posição primária e as mulheres numa posição secundária, a serviço, como escravas, servis desses homens. Então, como é que um homem sai desse lugar do privilégio? Tem aqueles caras que dizem que são feministas, né, ou femininos, ou não sei o quê. Eu acho que eles, assim, eu realmente acho que não tem problema, um homem pode ser um feminista. Só que é muito difícil, do ponto de vista do ser, da ontologia, ele pode se tornar um feminista. Mas para isso ele tem que agir como uma mulher. Lutar pelos direitos das mulheres, e por toda a complexidade que isso implica em termos de ecologia, em termos de economia, de política, enfim, todas as áreas da nossa vida.
Então é uma coisa realmente muito complicada um homem conseguir sair daquela posição sempre vantajosa, a do privilégio, e conseguir atuar na sociedade como uma pessoa normal, que são as mulheres. Ô, Sara, o que é um homem com H? Eu acho que essa questão do homem com H é o homem que entendeu que ele é homem, que ele entendeu que... até o que ela estava falando agora sobre o homem ser feminista, pra mim não tem como o homem ser feminista, porque o feminismo só existe porque precisou de mulheres sair do seu lugar para poder criar um espaço onde elas pudessem viver de forma igualitária. Eles são aliados, né? E quando o homem entende essa necessidade da mulher de viver de forma igual, ele já tá entendendo a obrigação do ser humano de viver igual, Tá né? entendendo o óbvio. O né? óbvio. Então, assim, ele não precisa de sair do lugar de privilégio pra ele poder fazer o que a gente tem que fazer como mulher pra ter nosso espaço. Então, eu acho que não tem como ele ser um feminista. Ele pode ser um aliado da causa. Antimachista? Ele pode ser antimachista. Isso, ele pode ser antimachista. E eu tava lembrando da questão do Ney, a primeira experiência que eu tive conhecendo o Ney Matogrosso foi na 4ª série, que uma professora tava explicando, saiu no jornal, ele com um pano na cabeça, aí começaram a chamar o menino da nossa sala, que era mais afeminado, né, que ele era gay logo de começo, de Ney Matogrosso. Os meninos começaram a chamar ele de Ney Matogrosso. Ai, Tadinho, Neyzinho. né? É um elogio, mas naquela época Naquela época Aí ainda minha professora Edna falou assim, gente, um homem gay ainda assim é homem. Foi aí que eu fui entender, que ela explicou. O homem gay também é homem. E começou a explicar sobre essa questão de orientação e tal. E aí eu lembro muito Nossa, do Ney que professora Matogrosso. boa. Que professora Poxa, na 4ª maravilhosa. série, Pra você, professora Nina, Edna. o que é um homem com H? Nossa, um homem com H é uma pessoa, né? Acima de tudo. Pessoa Então, normal. com sua subjetividade, com as suas demandas, com as suas fragilidades e suas fortalezas. Porque eu fico com muito medo todas as nossas agendas são pautadas em cima sempre do outro e nunca em cima do que nos fere e que também nos move, né? E aí, enquanto nós mulheres, fica parecendo sempre uma dicotomia que nós, enquanto sociedade, estávamos saindo desse lugar de binarismos. E aí parece que a gente retrocedeu 500 anos, sabe? E isso vem me incomodando num nível muito nos anos 80, grande. o próprio Ney fez uma brincadeira junto com Léo Jaime, naquela música Thelma, eu não sou gay, o que fazem de mim são calúnias. E ele é um grande deboche. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Eu cantava isso a plenos pulmões na rua de casa, meio sem saber o que aquelas palavras significavam, só porque a música era uma balada romântica maravilhosa. E a complementação é simplesmente sobre esse lugar, né? Thelma, eu não sou gay. Qual lugar que esse homem pode ter? Esse homem, sim, pode ter suas sexualidades, no plural. Esse homem, sim, ele é um menino negro também. Por que não? Ele pode ser um menino indígena, porque quando a gente fala disso, a gente não tá falando desses homens. Que homem que eu tô falando? Porque um legendário, ele tem que ser violento, ele tem que ter a força ativa. Um homem preto não pode ser violento, porque se ele for fazer força bruta, ele é o possível agressivo, estuprador, sabe? Criminoso. Então, de que homem que a gente está falando? Não é nem um mantenedor. Não são todos os homens. Então, eu queria muito que esse homem com H pudesse ser qualquer homem, qualquer... Né? E também ser homem, mas não simplesmente eu tenho que deixar gay, né? E eu tenho que deixar de ser homem também é uma coisa muito ruim, que é a coisa do feminista, é como se fosse desculpa, eu sou homem, que pra mim também é muito ruim, porque a gente tira também determinadas individualidades, que por que não ser homem, mas ser homem é ser uma pessoa, da mesma maneira que uma mulher também. Eu queria aproveitar esse assunto só para fazer um parêntese aqui e para dizer que assim, como um homem de 80 anos, a gente viu nas redes sociais, ficou aos prantos, porque homens choram, viu, gente? Quando tô falando do Gilberto Gil, que recebeu de surpresa sua filha Preta Gil no show Tempo Rei, no último sábado, aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Você estava lá? Eu tava então lá. Conta essa experiência pra gente. É emocionante demais e eu penso que a gente tá falando de 2 homens, né? Ney Matogrosso e Gilberto Gil. E ambos apregoaram uma coisa muito bonita, que tá para além da sexualidade. O gênero, ele é cultural antes de tudo. Porque somos seres humanos. E nós, enquanto seres humanos, nós produzimos cultura, que é uma das características mais lindas de nossa produção.
E aí, eles, muito mais do que falar de sexualidade ou de gênero, existe esse brincar com essas energias que nos compõem. Eu lembro o quanto eu neguei a minha energia masculina enquanto eu fui me entendendo como Açucena, embora eu saiba que essa energia também me compõe, porque eu sou um ser humano. Eu não estou apartada da sociedade, assim como o Gil entendeu que ele é um ser humano, e assim como o Ney entendeu que ele é um ser humano, e entre um e outro, embora um se declare gay, o outro teve uma fluidez durante a sua juventude, e ele fala isso abertamente, embora ele se considere heterossexual, enfim, nós dois, Ney e Gil, temos uma energia feminina maravilhosa. E como que a gente reverbera aquilo que somos e aquilo que tá em nós? Enfim, as pessoas trans entendem isso de uma maneira, as lésbicas entendem de outra, as mulheres cisgêneras, talvez como Dilma Rousseff, que teve que colocar uma energia fálica para ser a Dilma Rousseff, entenda de outra. Então, essas energias, e o que eu acho mais bonito na arte, é que não tem como você ser um grande artista se você não entende que você é um ser humano que vai brincar com essas energias que nos compõem. Então, senão você não tá inteiro, você e por não isso tá que completo, o Gil chorou. Não precisa subir montanha. Por isso que o Gil sempre deu uma bitoquinha na boca dos caras. Por isso que ele já experimentou um outro cara. Com essa história de falava, não, mas você fala de um jeito afeminado. Tem até o Roda Viva clássico que ele responde, mas o que é o masculino, o que é o feminino? Isso nos compõe, é importante que a gente, todo homem vai saber do que eu tô falando, que a gente, em qualquer traço de feminilidade possível, a gente vai sofrer uma doutrinação na nossa infância, pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos professores. Uma doutrinação. Direito. Justamente. Sentar de perna Agora cruzada tem. pra homem é um bagulho absurdo, né? Deixa eu só concluir a minha homenagem Ao à Gil, Preta. Ao Gil. Preta. Porque, assim, foi uma cena... Eu não estava lá, mas eu assisti 1000 vezes pelas redes sociais. Primeiro, Preta entra em cena amparada pela cunhada e pela irmã, com muita fragilidade física, porque ela está passando por um tratamento severo contra um câncer. E a hora que ela senta num banquinho ao lado do seu pai e abre a boca, mas veio uma força... Eternizou Preta, né? Eternizou Preta, eternizou Gil e eternizou todas as pessoas que foram impactadas por essa cena, que é além do tempo. Ela canta no drão. Ela cantando Drão, exatamente. Que é a canção pra mãe dela. Que é a canção que o Gil compôs pra mãe dela, Sandra Gadelha, Sandrão, que também estava presente, também tem imagens dela no camarote, quer dizer, uma consagração familiar. Eu quero mandar todas as nossas energias maravilhosas de saúde, de cura pra Preta Gil, que deu uma aula de eternidade para todo o Brasil, né? E o Gil de legado, né? E o Gil de legado. Ai, homem com H é homem que faz letra igual Drão pra gente. Ninguém me fez nenhuma. Gente, que triste, né? Nossa. É bonito, né? Você tem música, Márcia? Tenho. Ah, meu Deus. Ah, gente, nem não escreveu tem livro. gente, Tenho. pelo amor. Ó, Márcia tem namorado. Tem uma música chamada Canção de Amor para Márcia. Ai, Uau! que lindo! Eu também tenho música. Eduardo Moreira fez música pra mim quando a gente namorava, mas eu não vou cantar pra vocês. Eu já fiz música pros meus musos. Faz parte. Eu tô fazendo a despacho agora, porque Teus olhos verdes. Pois é, Essa eu conheço. É uma delas. Mas olha, esse sexo frágil é um negócio, né, gente? Interessante. Esses homens que precisam fazer tanta força para ser homens, que eles só demonstram a fragilidade da sua própria condição, né? E o doido e o paradoxo é que, então, eles respondem com violência, porque eles monopolizam a violência, são os donos do monopólio da violência nessa sociedade e, diante de uma fragilidade com a qual eles não conseguem lidar, eles dão respostas todo tempo, reagem todo tempo violentamente. Isso é muito triste, precisa ser superado. Então a macharada vai ter que se resolver, né? Tem que escutar Macharada, mais Ney Mato Grosso. Se liga do nosso programa. Vocês gostaram de Precisamos Conversar? A gente adora estar aqui toda semana com vocês. E se você gosta do ICL, eu quero dar uma dica para você. Nós temos aqui um jornalismo 100% independente, programas como o nosso, que debate temas super importantes, atuais. Também temos
documentários originais, programas especiais, reportagens, mais de 300 cursos. Só que a gente tem uma questão e a gente precisa da sua ajuda. Como a gente é 100% independente, não tem patrocínio, não tem monetização, quando você se inscreve, você ajuda a patrocinar os nossos próximos eventos aqui, os nossos próximos cursos, nossos próximos programas. Então, eu quero te fazer esse convite. Se você quiser hoje ser um membro do ICL, para você ajudar a nossa plataforma a crescer cada vez mais e a chegar cada vez em mais corações e mentes, porque só o conhecimento liberta, inscreva-se agora em iclconversar.com.br e seja um membro patrocinador desse grande projeto de revolucionar mentes e corações, tá bom? Então, um beijo, até a semana que vem, a gente se encontra aqui. A Sucena podia cantar pra gente. Canta Drone. Não, eu queria que a Sucena cantasse uma música do Ney, já que ela vai fazer um show em homenagem ao Ney. É verdade. E se ela quiser cantar, a gente pode até fazer o coro pra ela, Não, que vocês tal? comigo. Então vamos lá. Vamos lá, é só. E a gente se vê semana que vem. Até lá. semana que vem, meus amores. Bailão, corujas e pirilampos, entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a nossa roda festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, vira, vira. Ah, vira Bolsonaro, Vira, homem, vira, vira. Até semana que vem. Beijo, até Vira mais. jacaré, vira jacaré, vira lobisomem, vira... Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de ti. Cadê a credencial? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui por Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICN só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.